Eu amo, irmãos, o livro de Atos, eu amo. Mas esse é um dos textos de Atos que eu mais me identifico. É maravilhosa a exposição de Lucas, relatando a vida de um homem que a Bíblia chama de piedoso, mas, segundo a religião, não podia ser piedoso. Cornélio era um cidadão romano, um oficial militar, centurião, responsável por 100 homens. Os judeus, eles não se davam com os romanos. Primeiro, por causa da crença. Os judeus criam somente num Deus. Os romanos, eles criam em vários deuses. A primeira birra que tinha, se é que eu posso falar assim, dos judeus e dos romanos. Segundo, irmãos, os romanos, eles oprimiam os judeus. O povo judeu era oprimido por Roma, tanto que a grande esperança da nação de Israel era que o Messias viesse para libertar a nação dos judeus do Império de Roma, da opressão de Roma. Então, para um judeu, um romano era altamente repugnante. Uma comparação muito fraca, irmãos, era mais ou menos alguém da extrema direita, falando de política, falar para ele que ele tem que aceitar a ideologia da esquerda. É inconcebível. Diz a Bíblia que esse homem chamado Cornélio, ele era um homem piedoso. O que é piedoso, irmãos? Piedoso é quem tem misericórdia das pessoas, quem é humilde, quem tem um coração voltado para Deus. Piedade tem a ver com o coração, irmãos. Não somente com uma manifestação exterior, mas tem a ver com um coração contrito. Cornélio, diz a Bíblia, irmãos, que ele orava, ele dava contínuas esmolas ao povo, aos necessitados, ele ofertava, Léo, e ele jejuava. Eu não sei se alguém já tinha pregado sobre Mateus 6 para ele, quando Jesus ensinou sobre entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que está em secreto. Eu não sei se alguém já tinha falado para ele, ó, quando jejuares, lava o teu rosto, não, para que os outros não vejam que está jejuando. Eu não sei se já tinham falado para ele que as ofertas e as esmolas agradavam o coração de Deus, mas ele cumpria aquilo que Jesus falava, mesmo não conhecendo Jesus. Qual era a igreja desse centurião? Quem pregou para ele? Que homem é esse que é lembrado constantemente, segundo as Escrituras, nos céus, por causa das suas ações? Um romano. Ele não somente era um homem piedoso, mas diz o verso 7, que ele também formou um soldado piedoso, irmãos, porque ele mandou um soldado piedoso chamar Pedro. Irmãos, uma vida piedosa não tem nada a ver com uma realidade de um soldado romano. Eu não sei se você lembra da passagem onde, não sei se é Lucas capítulo 3, João Batista, quando ele começa a pregar o sermão sobre o arrependimento, e ele começa a falar para os fariseus, ele fala para os publicanos, ele fala para os pecadores, e também haviam alguns soldados romanos que ouviam o sermão dele a respeito de arrependimento. E na parte dos soldados, os soldados chegaram para ele depois da exposição: João, o que nós devemos fazer? Vocês devem se contentar com o salário de vocês, vocês devem deixar de ser opressor, vocês não têm que impor cargas sobre as pessoas. Um soldado romano, irmãos, era um homem mau. Então, um centurião que estava acima da posição de um soldado ser piedoso, irmãos, somente Deus para fazer isso. Na época era praticamente impossível um soldado romano ser piedoso.
Esse homem, ele tinha posição, certamente ele tinha dinheiro pela posição que ele ocupava. Esse homem tinha reputação diante de Roma, porque era um chefe. Então ele tinha dinheiro, ele tinha posição, ele tinha status, coisas que eu e você queremos, irmãos. Mas ele não buscava Deus para ter isso. Ele orava, jejuava e ele dava esmolas, porque ele queria agradar a Deus, mesmo sem ainda ter ouvido falar no nome de Jesus Cristo. Eu tremo, irmãos, quando eu ouço esse tipo de exposição, porque a minha mente religiosa, às vezes, ela me bloqueia a respeito de algumas coisas que acontecem lá fora. E eu falo, não, esse não é o padrão que eu aprendi, não é o meu padrão. Então, se a pessoa faz isso, se a pessoa é aquilo, se a pessoa está nessa posição, não é uma pessoa de Deus. Certamente, os judeus, os apóstolos, antes dessa visão de Pedro, pensavam isso de Cornélio. Nós temos o Espírito Santo. Nós somos o povo, nós somos a nação que Jesus veio. Jesus não veio para os gentios, Jesus veio para os judeus. Faz uns 3 meses que essa pessoa não vem na igreja. Deve estar desviado. Deve estar desviado. Às vezes o desviado é você que vem todo domingo. Às vezes o desviado somos nós, que estamos vivendo aqui uma vida de mentira, que não amamos, não perdoamos, que julgamos, que somos maus, enquanto alguns Cornélios lá fora estão orando, jejuando, ofertando, esperando que os teus olhos, Pedro, se abram, para que o Evangelho seja exposto para eles. Eu não estou querendo entrar nesse momento, irmãos, no âmbito da salvação. E eu preciso deixar claro, e o próprio anjo inclinou Cornélio para isso. Salvação, irmãos, não vem por obras. Você pode orar, jejuar, ofertar, você pode vir na igreja, você pode ser pastor, você pode ser o que for, irmão, você pode ser praticamente promovido a arcanjo. E você não ser um salvo. Porque salvo tem a ver com o sangue de Cristo, tem a ver com a cruz, não por obras para que ninguém se glorie. Esse homem, ele não fazia isso para buscar um lugar em Deus, ele fazia isso porque amava a Deus. E por Deus enxergar o coração de Cornélio, eu preciso trazer ele. Eu preciso dele. Mas que ele não se glorie em nada que faça, deixa eu expor o Evangelho. Deixa eu expor. Um anjo, irmãos, aparece para Cornélio em visão. E a pergunta que a gente pode se fazer, por que o anjo não pregou o Evangelho, irmãos? O anjo poderia? Por que o anjo aparece, o anjo sai lá de onde ele está? Olha a distância, irmãos. Ele perde alguns quilômetros para vir até a casa de Cornélio, para falar para Cornélio, mandar chamar. Olha o trabalho que o anjo tem. Olha o trabalho que o anjo está dando para Cornélio. Vai lá e vai na casa de Simão Curtidor, porque Simão Pedro está lá, ele está lá orando, manda chamar ele. Sabe por que o anjo faz isso, irmãos? Porque a responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura da igreja, do Pedro. Pedro representa a igreja. A responsabilidade não está com os pastores. A responsabilidade é da igreja. Os pastores também expõem, irmão. Os pastores, os líderes, eles pregam. As pastoras também fazem isso. A liderança faz isso. Os missionários fazem isso. Os evangelistas fazem isso. Mas você, que um dia recebeu a mensagem do Evangelho de Jesus, você é responsável pela mensagem que você recebeu. Quem que prega para os peixeiros? É o Tito que está na construção? Não, é o Romualdo. Quem que vai pregar
Lá, ô Pedro, para os peão, para os serventes, quem? Muitas vezes de boca calada, é o Pedro. Quantos de nós hoje, que já ouvimos falar do Evangelho de Jesus, que somos salvos, mas nós não temos uma vida piedosa, e não vivemos 10% que Cornélio, alguém que ainda não tinha recebido o Evangelho, vivia. Estamos na igreja, mas somos piores dos que estão lá fora. Conhecemos Jesus Cristo, mas vivêssemos como não o conhecesse. Recebemos a mensagem de amor, mas não somos amorosos. Recebemos o perdão de Jesus, mas nós não perdoamos. Recebemos o confronto da parte de Jesus Cristo a respeito de morrer para nós mesmos, mas nós decidimos não morrer. Esse povo me honra com os lábios, Mateus capítulo 15, mas o seu coração está distante de mim. Frequentam a igreja domingo à noite, mas não levam a igreja no coração para segunda-feira. Cornélio não tinha ouvido falar de Jesus, mas era um homem piedoso. Eu creio, irmãos, que na eternidade nós vamos nos surpreender. Talvez alguns que você vai querer ver lá em cima não vão estar. Talvez alguns que você acha que vão estar lá em cima não vão estar. E eu acredito também do outro lado. Você vai chegar lá, daqui a pouco caminhando pela Rua de Ouro, depois de ter cheirado Jesus, de ter beijado Ele, de ter abraçado, de ter tido um tempo com o teu Senhor. Você caminhando pelas ruas de ouro, você olha para o lado, você aqui, Cornélio, tu aqui, mas tu era um romano, centurião. Eu estou aqui porque eu sou judeu. Não vai ter isso porque lá não tem pecado, tá, irmãos? Mas você vai se surpreender com algumas pessoas que vão estar lá em cima. Mas você nem era evangélico. Este homem não ia a uma sinagoga, mas diz a exposição de Lucas, capítulo 10, que era conhecido diante de Deus. Já os fariseus e os escribas estavam todos os dias na sinagoga, mas não eram conhecidos diante de Deus. Estão na igreja, estão cumprindo a Torá, mas aquilo que eles fazem cheira mal diante de Deus. Já um romano, centurião, Cornélio, aquilo que ele faz é agradável, é um perfume agradável diante de Deus. As esmolas, diz o texto que as esmolas estavam subindo em memória diante de Deus, irmãos. Esse cara não era crente, meu. Talvez alguns judeus e fariseus falavam e olhavam para Cornélio e falavam assim: esse homem não é circuncidado, então ele não pode. Esse homem não é judeu, ele é gentil, então ele não pode receber o evangelho, ele não pode ter o Espírito Santo. Talvez alguns de nós continuamos pensando dessa forma, olhando para alguns Cornélios, e na nossa cabeça farisaica, que julga as pessoas, nós olhamos para ela, nós olhamos para ele. Não, você não. Você não pode. Sabe por quê? Porque você faz isso. Porque você é aquilo. Porque você não tem o casamento da mesma forma que eu tenho.
O meu casamento é bom, o teu não. O teu vocês têm uns problemas. A forma que você lida com as coisas é diferente da minha. Então, Cornélio, você fica aí, eu fico aqui. Hoje nós julgamos pela religião, sendo que deveríamos olhar como Deus olha para o homem. Deus, irmãos, continua olhando para o coração, não para o título. Deus continua olhando para o coração e não pela posição que a pessoa ocupa. Deus não quer saber, irmãos, hoje, em nome de Jesus, não quer saber se é romano, se é centurião, se é pastor, se é profeta, se é apóstolo, não está nem aí. Ele continua olhando para o coração do homem. Aqueles que não têm posição nenhuma, Léo, humildes, contritos, e Deus aceitando aquilo que eles fazem. Já os apóstolos, já os pastores, os pastor-presidente de igreja, que Deus tenha misericórdia de mim, irmãos, acha que é alguma coisa pela posição que ocupa. Eu sei que isso talvez de certa forma é errado, irmãos. Eu já falei isso para irmãos e eu não me canso de repetir. Eu tenho dificuldade quando as pessoas me chamam de senhor aqui dentro da igreja. Eu tenho bastante dificuldade. Talvez alguns de vocês que estão aqui já ouviram eu falar isso. Você não me chama de senhor, não. Pode me chamar de Dani. Tem alguns que têm mais intimidade ainda, me chamam já de um apelido. Irmãos, aí tocou meu coração. Eu gosto. Não chame o Dani assim. É o pastor Daniel Céu. Irmãos, Deus não me chama de pastor. Eu sou o filhinho dele. Eu sou o filhinho dele. Que vocês honrem a minha vida, porque vocês vão ser abençoados com isso. Mas não pense, irmãos, que os homens que estão na frente, ou as mulheres que estão na frente, que estão atrás de um reconhecimento por parte das pessoas, elas vão ser honradas diante de Deus. A autoridade não tem a ver com a posição que a pessoa ocupa, a autoridade tem a ver com aquilo que Deus confere. Não é pelo fato de você, irmãos, me chamar de pastor, de senhor, que eu vou ser mais respeitado ou mais honrado nos céus. Eu quero, irmãos, que o inferno trema quando eu chego. Eu quero que os céus saibam quem é o Dani. Eu quero. E isso eu estou preocupado, eu estou bem preocupado com isso, irmãos. Esse homem sabia quem Deus era, pois manda seus criados a um soldado para ir a Jope buscar Pedro. Ele não olhou para a reputação dele. Cornélio não olha para a reputação. Eu sou romano, superior ao judeu. Eu sou soldado, superior a um romano normal. Eu sou um centurião, superior até um soldado. Mas manda chamar Pedro. Os romanos, irmãos, eles abominavam os judeus. Isso mostra, sabe o que, Romualdo? Um coração humilde. E é coisa que Deus gosta, irmãos, é de humildes. Deus, ele abomina os orgulhosos e soberbos. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa. Você pode conhecer tudo, irmão. Se você é soberbo e orgulhoso, Deus, ele não está distante de você, ele está contra você. Deus resiste ao soberbo. Cornélio, tendo a posição que ele tem, ele manda chamar Pedro. Pedro, vem cá. Aqui, irmãos, é a representação de um homem que queria Deus e reconhece que a mensagem de salvação está com a igreja. Você consegue entender a preciosidade e a riqueza daquilo que você carrega? A mensagem que pode trazer salvação a um perdido. E por mais boas obras que Cornélio tenha, por mais bom que ele seja, ele precisou de um homem que era religioso até então,
para trazer a mensagem do Evangelho para ele. E você tem vergonha de falar. E você se envergonha de pregar o Evangelho. Aí o seu vizinho vem e começa a abrir o coração para você. Você crente, salvo, regenerado, num processo de santificação, foi justificado por Deus. Aí você liga para o pastor da igreja para ir lá falar de Jesus para o teu vizinho. Ô cabeção, você não entendeu que você é Pedro? Que Deus te colocou lá naquele lugar para você falar para ele? Eu não estou, irmãos, eximindo a responsabilidade que nós temos de líderes, mas você é a igreja que Jesus quer usar para os Cornélios. Sabe por que você mora no prédio que você mora? Sabe por que você trabalha no lugar que você trabalha? Sabe por que você treina no lugar que você treina? Sabe por quê? Porque existe uma mensagem preciosa que precisa ser derramada sobre os perdidos, sobre os Cornélios, que são bons, são boas pessoas, têm boas ações, mas ainda não receberam a mensagem do Evangelho. Eu tenho vergonha. Ô cabeça. Pedro então está orando ao meio-dia. Nós estivemos lá em Israel. Os historiadores, eles falam que eles não sabem exatamente se aquela era realmente a casa, mas nós passamos na frente, ali em Jope, provavelmente na casa onde Pedro estava orando, o Sírio. Cara, a gente tem às vezes a ideia, assim, não, um negócio muito simples, não, era uma mansão. Para a época, era algo sensacional, era de frente para o mar. Tinha um terraço grande e ele estava orando de frente para o mar. Certamente, ô João, era inferior à casa de Jairo, né? Mas era uma casa muito bonita, muito bem apresentada. E Pedro estava orando naquele momento. E veio um arrebatamento de sentidos. Ele estava com fome. E ele viu um vaso descendo, como se fosse um lençol preso em 4 pontas. E havia várias espécies de quadrúpedes, de répteis e de aves do céu dentro desse lençol. E nessa visão, uma voz dizia: Pedro, levanta-te. Levanta desse lugar onde você está. Sai daí. É importante esse lugar que você está hoje. Mas para o que eu quero fazer diante dos gentios é necessário que você se levante e saia daí. Mata e come. Aí ele responde. Sabe quem estava falando com ele aqui, irmãos? O verso 14 vai dizer. Jesus, irmãos. Porque ele responde, de forma nenhuma, Senhor, com letra maiúscula. Pedro conhecia a voz do mestre. Só que é contraditório, irmãos, porque ele fala o seguinte, ele recebe uma ordem de Jesus Cristo, e ele fala assim, de forma nenhuma, Senhor. O Senhor é a máxima autoridade, é Quírios, irmão. O que o Senhor manda fazer, tem que ser feito. Ele reconhece que é Jesus, mas não obedece Jesus inicialmente. Pedro, levanta-te, mata e come. De modo nenhum, Senhor. Não vou matar e comer, não. Era como se Pedro estivesse respondendo para Jesus o seguinte, Jesus, eu sou um judeu, criado na Torá desde criança. Eu conheço Levítico 11. Eu sei os animais que eu posso comer e os animais que eu não posso comer. Eu sei que alguns quadrúpedes eu posso comer, outros não. Eu estou vendo aqui que tem alguns que eu não posso. Os répteis que estão ali, se puder colocar ali, verso 12. Os répteis que estão ali eu não posso tocar, Senhor, porque eu aprendi dessa forma. A igreja me ensinou, o pastor sempre falou, não faça isso. Eu aprendi que eu não posso orar de boné. E se eu orar de boné, Deus não vai receber a minha oração, então eu tiro o boné.
Senhor, eu aprendi que na igreja a gente não entra de bermuda, porque as minhas canelas fedem diante de Deus. De forma nenhuma, Senhor, eu vou matar e comer. Pedro, não tornes comum aquilo que eu santifiquei, aquilo que eu purifiquei. E essa voz, ela se repetiu por 3 vezes. Não foi a primeira vez que Pedro deu uma dura em Jesus, irmãos. Vocês vão me trair, vocês vão me abandonar, todos vocês vão me deixar quando eu for crucificado. De modo nenhum, Senhor. Eu jamais vou te negar, eu jamais vou te abandonar, eu estou disposto a dar minha vida por ti, tu estás completamente enganado, Senhor Jesus. Pedro. Assim que o galo cantar a 3ª vez, ou a 2ª vez, você vai me negar 3 vezes. Na hora da ceia, Jesus pega uma bacia de água, se cinge com uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Lavou o pé do Diego, lavou o pé da Jô. Aí quando chega diante do Dani, jamais, Senhor, jamais eu permito, Senhor, de forma alguma. Jesus, eu entendo, irmãos, Jesus, ele conhecia o coração de Pedro. Jesus conhecia o ímpeto, era impulsivo. Aqueles que gostam de temperamento, era um sanguíneo nato, respondia, irmãos, assim, de prontidão. Senhor, o quê? Matar e comer? De forma alguma, Senhor. Jesus, naquele momento, estava querendo desconstruir a religiosidade que estava impregnada na cabeça de Pedro. A religiosidade que ainda enlaça os nossos corações até hoje. A religiosidade que fede diante do Senhor. Sabe o que é religiosidade, irmãos? É a tentativa humana de fazer algo externo para tocar o coração de Deus, sendo que o interno não está condizendo com a atitude externa. Religiosidade, irmãos, é quando nós fazemos as coisas certas com o coração errado. É fé sem comunhão. É obediência sem intimidade. Oração é religiosidade, irmãos? Não. Mas você pode orar por religiosidade. Graças eu te dou, Senhor, porque eu dou o dízimo de tudo que eu possuo. Sou um judeu fiel, seguidor da Torá. Sou um pastor. E graças eu te dou porque eu não sou como esse publicano e pecador. Contrapartida, tinha outro publicano que nem a cabeça levantava e batia no peito: tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Jesus Cristo perguntou qual das 2 orações foi recebida. Você pode orar, irmãos, por religiosidade. Você pode orar para querer mostrar para os outros que você ora. Você pode jejuar, você pode pregar, você pode fazer o que você for fazer, que é bíblico, que é lícito, que é moral, mas por religiosidade, quando o teu coração não está inclinado com as tuas ações. Quando eu tinha 19 anos de idade, lá em Garopaba, no Impacto da Jocum, a gente saía para os evangelismos, ficamos 3 semanas evangelizando lá. Marcelos. E a gente ia para os perdidos. A gente ia para o pessoal que estava embebedado. O pessoal que estava usando drogas nas praças. E eu com 19 anos de idade. Eu lembro como se fosse hoje, irmãos. Eu chegava diante das pessoas que estavam perdidas e eu começava a pregar para eles o Evangelho.
E quando eu estava pregando, eu olhava para ver se alguns jovens estavam vendo aquilo que eu estava fazendo. Porque eu queria que os jovens vissem aquilo que eu estava fazendo, porque eu estava evangelizando. E eu forçava, irmãos, eu falo isso com muito arrependimento, irmãos, para que você entenda que você pode fazer uma coisa por religiosidade. E eu meio que forçava as pessoas a receber Jesus, Léo. Meio que colocava de goela abaixo. E depois que as pessoas confessavam Jesus Cristo, sim, eu te aceito, eu ia e falava, ó, mais um que eu ganhei para Jesus. Esse aqui fui eu. Esse aqui fui eu. Você acha que não tem isso dentro da igreja hoje, irmãos? Pessoas que se gabam porque estão fazendo alguma coisa? Religiosidade, irmãos, é algo que fere o coração de Deus. Fere. E nós precisamos ser desconstruídos a respeito disso. Uma pessoa piedosa e que teme a Deus, ela vai ser uma pessoa santa, uma pessoa pura. Mas ela constantemente ela vai ser desconstruída. Os judeus, eles poderiam comer alguns animais quadrúpedes. Depois você lê em casa lá, Levítico capítulo 11. Quando Pedro ele recebe essa visão, Sírio, não quer dizer que todos aqueles animais quadrúpedes ali eram impuros, mas tinham alguns que não podiam ser comidos. Os répteis, por si só, eles não poderiam ser comidos. Mas as aves, que está ali no verso 12 do capítulo 10 de Atos, algumas aves poderiam ser comidas. O que estava acontecendo naquela visão ali que Pedro viu? Tinha uma mistura de coisa que podia e coisa que não podia. Coisa boa e coisa ruim. Era como se Jesus estivesse mostrando para Pedro, Pedro, dentro desse lençol, eu preciso triturar tudo. E tu vais comer daquilo. Tu estás dentro desse lençol. Cornélio está dentro desse lençol. Aquilo que você colocou como impuro, que é Cornélio, está dentro, você precisa matar e comer. E sabe quem que você vai matar? Primeiro é você. Quem precisa morrer primeiro é você, Pedro. Porque você colocou na sua cabeça que os gentios não têm direito ao Evangelho. E eu estou te mostrando que eu santifiquei eles, que o Evangelho também é para eles. Então saia desse lugar onde você está e vá lá e anuncie o Evangelho. Saia desse padrão que você criou. Saia e anuncie o Evangelho. Pedro, naquele momento, ele nega, Senhor, de forma alguma, eu vou matar e comer, porque ele tinha um zelo por aquilo que ele tinha aprendido. E o zelo, irmãos, o zelo é bom. Só que existe uma diferença de um zelo humilde, de um zelo orgulhoso e cego. O que Jesus teve que fazer com Saulo de Tarso, irmãos, diante do zelo que ele tinha? Que era um zelo orgulhoso e cego. Ele precisou tirar a visão dele. Precisou desconstruir Saulo. Porque aquilo que ele fazia... Você acha que ele fazia por maldade, prender os crentes? Não, irmãos. Ele fazia porque ele aprendeu que aquilo era bom. Você acha que existem algumas pessoas que julgam os outros dentro da igreja e apontam o erro para os outros, que falam mal um do outro? Sabe por quê, irmãos? Porque eles aprenderam que os erros que os outros estão cometendo é errado, então eles falam. Só que existe uma diferença de um zelo humilde e um zelo orgulhoso e cego. Esse zelo orgulhoso, irmãos, Deus vai destruir. Deus abomina isso. Mas se algumas coisas você fazia porque você aprendeu dessa forma, você foi criado dessa forma, você viu, é porque o teu pai fazia, porque o teu pastor fazia, você foi inclinado dessa forma, amém, irmãos?
Mas aprenda uma coisa, entenda alguma coisa. Hoje, se o pastor Dani for convidado para pregar numa igreja pentecostal, eu não vou de bermuda, irmãos. E se eles todos lá estiverem de gravata e terno lá, e for necessário uma gravata e um terno, mas eu vou de gravata e está tudo certo, irmãos. Mas se Deus me chamar para pregar para uns malucos, como eu preguei já na Praia Brava aqui, uns emaconhados, perdão, irmãos, pessoal doido, irmãos, eu estava lá de bermuda e chinelo, e o mesmo evangelho foi exposto. Por que nós fizemos questão de chamar o pastor Brunello para vir aqui? Num culto de missões, na igreja batista, um cara cheio de tatuagem, com a barba desse tamanho, com jaqueta de couro. A minha mãe entrou no Instagram dele, e talvez ele até esteja, depois ele falou, ele acompanha as nossas mensagens aqui, o Brunello, um beijo. Minha mãe entrou no Instagram dele e disse, Dani, tu já viu o culto deles? Irmãos, lá o louvor lá, não é assim essa doçura que o Luiz faz aqui em cima, irmãos. E eles, é heavy metal pesado, irmãos. Eu tenho certeza que a maioria de nós, ao chegar naquela igreja, a primeira coisa que é fazer lá é fazer o sinal da cruz. Tá, mas, irmãos, pastor Brunello, ele tem tocado vidas que nós não conseguimos tocar. Pastor Brunello, ele tem chegado em lugares que nós jamais conseguiríamos chegar com essa carinha que a gente tem em Maranhão. E por que Dani, por que trouxesse ele aqui? Aí ele falou assim, ô Dani, se tu quiser, eu vou de camisa social, assim, né? Eu vou com uma roupa. Eu disse, meu querido, eu prefiro que tu vá com as tatuagens à mostra e que tu vai do jeito que tu se veste. Mas tu fica à vontade, eu não quis botar uma roupa nele, não. Tu fica à vontade. Aí eu falei isso para ele, ele ficou feliz. Aí ele veio, né, irmão? Com aquela jaquetinha de couro, né? Com os negócios dele. A gente às vezes olha para algumas pessoas, para alguns Cornélios, e não é esse o caso do nosso amigo pastor, algumas pessoas que estão lá fora, e nós julgamos, porque não estão no nosso padrão, porque eles não falam da forma que nós falamos, eles não pregam da forma que nós pregamos, eles não cantam da forma que nós cantamos, eles não se vestem da forma que nós vestimos, eles não falam da forma que nós falamos, e nós rotulamos, Carlinha, essas pessoas, esse é de Deus, esse não é. É circuncidado, pode falar. Não é circuncidado, não pode falar. Como precisamos ser desconstruídos. Pedro, ele apresenta um zelo, de certa forma, humilde, porque quando o Senhor fala, ele entende. Eu preciso fazer alguma coisa lá, eu não sei o que é ainda. Pedro, então, ele vai à casa de Cornélio, e eu já caminho para o fim. Ele vai. Ele é obediente à voz do Espírito. Ontem nós conversávamos no aniversário que a gente foi à tarde, um irmão nosso querido, falando que ele começou a pregar o Evangelho para um amigo dele, para um casal de amigos, e eles convidaram esse casal de amigos para ir na igreja. Aí o casal de amigos falou assim, não, nós vamos, mas primeiro a gente quer que tu vá no centro espírita com a gente. Aí eu estava só esperando ele falar assim, tu foi, né? Tu foi, só que eu não falei nada, tu foi, né? Tu foi. Talvez alguns vão falar, jamais pise lá. Jamais. Porque cristão não pisa nesses lugares. Mas se
Jesus está querendo levar você naquele lugar para falar para alguém. E você, com a sua religiosidade formada, você fala, não, eu não vou pisar. Eu falei para ele assim, eu já disse isso algumas vezes, eu tenho alguns amigos que têm outra religião, e eu falo com temor, irmãos, que eu espero um dia receber um convite, da mesma forma. Algum amigo de outra religião aqui, eu convidar para vir na igreja, eu disse, não, eu vou, mas primeiro vem comigo lá na minha. Irmãos, eu vou com a faca no dente, eu vou ligar para uma meia dúzia aqui da igreja, estou indo lá, vocês me cobrem a oração aqui, eu vou me preparar, irmãos, porque eu não vou desarmado, eu vou com a pistola cheia, e eu vou chegar lá, irmãos. Eu vou chegar lá, sentar, primeiro a capetaiada vai ficar incomodada comigo. Primeira coisa que vai acontecer. Segundo, certamente se Jesus está me conduzindo a esse lugar, é porque Ele quer que eu pregue o Evangelho para alguém naquele lugar. E eu vou entender que não é uma experiência mística de conhecimento para falar para os irmãos que naquele ambiente eles fazem daquela forma. Não, se Jesus está me mandando, irmãos, é porque existem algumas pessoas que precisam ser salvas lá. Naquele ambiente que você e eu consideramos mundano. Mas talvez lá naquele ambiente tenha alguns Cornélios buscando a Deus, fazendo ofertas, jejuando, mas ainda não receberam o Evangelho de Jesus. Então Deus precisa descortinar a nossa mente para que Cornélios recebam o Evangelho. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, e eu, irmãos, eu sou fã de Cornélio, porque Cornélio não foi para a igreja, Cornélio trouxe a igreja para dentro de casa. Sabe por que muitos dos nossos amigos não vêm na igreja? Porque a gente não leva a igreja para eles. Cornélio, quando chama Pedro, diz a Bíblia, diz o texto, que os amigos mais íntimos estavam lá, e a família estava lá, todo mundo sentadinho esperando o que Deus tinha para ministrar. Havia uma ansiedade no coração deles, positiva, pelo culto que iria acontecer naquele momento. O que será que Deus tem para nós nessa noite? Enquanto os religiosos pensam que o culto só acontece no domingo à noite, aqueles que amam o Senhor cultuam a Deus na segunda. Enquanto os religiosos acham que as manifestações vão acontecer somente no ambiente litúrgico, aqueles que amam a Deus trazem a presença do Espírito Santo de Deus para dentro de casa. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes nós já fizemos isso lá em casa? E hoje eu mudei, irmãos. Essa palavra, irmãos, levanta-te, Pedro. Deus já falou tanto comigo, irmãos. Mata e come, mata e come, mata e come, mata e come. É constantemente Deus me desconstruindo para algumas coisas. E a gente fazia culto em casa, Romualdo. Eu pegava o violão, duas crianças pequenas, e eu começava a tocar. Nós vamos cultuar agora, meninas. Silêncio! E eu começava a cantar, e elas faziam uma brincadeira. Vocês não estão tendo reverência? Pai está aqui cantando. E a gente cantava e tal. E eu queria impor, irmãos, uma regra naquele momento, sendo que havia duas crianças dentro da minha casa, que queriam desfrutar de um momento, queriam ser um momento mais leve. Aí eu cantando, elas começavam a cantar outra música. Eu falo assim, não canta. É isso, irmãos. Esse é o pastor Daniel. Já fui muito assim. E não me olhem com cara feia que vocês fazem coisa pior. Eu conheço alguns aqui. Eles fazem coisa bem pior. Hoje o Senhor tem nos ensinado, quando eu pego o violão, pegamos ontem de manhã o violão, né? E aí a Lavínia foi lá, pegou o tecladinho dela, totalmente descompassada naquilo que eu estava tocando, mas ela estava ali tocando, e eu adorando a Deus. Daqui a pouco uma pulava, elas começavam a dançar no meio, e irmãos, eu estava ali adorando ao Senhor. Aí eu falei assim, agora vocês duas vão ler um texto bíblico, que a gente comprou uma Bíblia lá, a gente foi para a conferência essa semana, vocês vão ler o texto do Bíblia. Ela assim, pai, eu já li, eu já estava lendo antes. Eu disse, tá bom, filha, tudo bem,
Tu já leu? Se fosse antes, irmãos, eu ia obrigá-la a ler de novo. Porque era a hora do culto. Respeito. Daniel, sai desse lugar onde você está. E mata e come. Quando Pedro chega lá, a família está reunida. Os amigos estão reunidos. E Pedro, o que ele faz, irmãos? Ele começa a pregar Jesus Cristo. Ele fala sobre a cruz. Eu acredito que naquele momento não tinha luzes. Não tinha ninguém adorando ao Senhor com um teclado. Não tinha. Naquele momento não havia emoções exteriores, simplesmente a exposição genuína do Evangelho. Pedro fala sobre o Evangelho. E enquanto ele pregava o Evangelho, ele expôs o Evangelho de Jesus Cristo. O Espírito Santo desceu sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Não foi necessário, Romualdo, o apelo no final do culto. Não foi necessário, como a gente já viu muito no passado. Agora que terminou a palavra, vai começar o show. Vocês já viram isso, irmãos? Agora eu já ouvi isso de pastores, irmãos, de um pastor. Agora o Espírito Santo vai brincar. Eu creio, irmãos, na movimentação do Espírito. Eu creio, irmãos, e eu anseio por isso. Eu estive essa semana numa conferência de homens batistas e presbiterianos que se consideram reformados. Eu me considero pentecostal, irmãos. Biblicamente pentecostal. Mas a reverência da palavra de Deus, ela deve ser santa e genuína. O Espírito Santo de Deus, ele é santo. Você não precisa forçar nada para que as pessoas recebam Jesus. É necessário simplesmente que você exponha o Evangelho. E o Espírito Santo que está aqui, que está sendo dirigido, que está tocando no coração das pessoas enquanto é exposto, ele por si só convence. Pedro expõe o Evangelho a Cornélio. O Espírito Santo de Deus desce. Pedro então fala: o que nos impede que esses irmãos sejam batizados? Queridos, vocês me desculpem, mas nós não ia batizar. Vocês me perdoem, irmãos, mas nós não iríamos batizar. A gente ia esperar pelo menos 6 meses. Mas não é o que o texto está dizendo, irmãos. O problema é que nós aumentamos aquilo que Jesus Cristo falou. Vamos fazer o seguinte, pastor Dani. Eles aceitaram o Evangelho de Jesus Cristo. Eles entenderam que Jesus Cristo é o único que pode perdoar os pecados deles e trazer salvação ao coração deles. Eles receberam o Espírito Santo, mas vamos deixar eles 1 ano na igreja? Vamos fazer um curso de batismo com eles? E depois que eles passar pelo curso de batismo, a gente batiza, porque é muito novo, é muito recente, Círio. Pedro então diz, coloca lá o verso 47, Filipe. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Pedro, mata e come. O que nós vamos fazer? Batiza, mas depois discipula. E de pregar o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensinando-os. O ensino, irmãos, vem depois do batismo. Quem confessa Jesus e se arrepende de seus pecados é batizado, e depois que ela é batizada, ela é discipulada. O problema é que a gente quer discipular e formar um crente perfeito, e depois que ele está perfeito, a gente derrama água sobre ele. Pedro, mata e come. Mata e come. Eu gosto muito, irmãos. Se coloque de pé em nome de Jesus.
Eu tenho umas coisas para falar, mas deu. Eu gosto muito do texto de Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 15, verso 1. Quando Jesus ele começa a expor as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, Romualdo. E diz a Bíblia que todos os publicanos e pecadores estavam juntos ouvindo. Verso 2. E os fariseus e os escribas estavam murmurando, enquanto Jesus falava. Tinha dois tipos de gente. Um publicano e pecador que ouvia, outro fariseu que murmurava. Eu pergunto, quem somos nós na fila do pão? Se você é aquele que constantemente está murmurando e reclamando e julgando, irmãos, bem-vindo ao time dos fariseus. Mas se você é aquele que ouve as palavras do mestre, bem-vindo ao time dos pecadores. Bem-vindo ao time daqueles que pecam, mas que se arrependem. Daqueles que erram, mas em lágrimas confessam e se arrependem. Jesus, eu entendo que ele olha para Cornélio, olha as orações de Cornélio, olha as ofertas de Cornélio, olha o jejum de Cornélio. Ele estava 4 dias jejuando. Tem gente que não consegue ficar meio dia aqui sem comer. Cornélio estava 4 dias sem comer nada. E Jesus olha para ele e o ama. O ama de tanta forma. Meu Deus, que coração é esse? Que homem é esse? Meu Deus, que homem piedoso. Falta uma coisa para ele, e a mais importante: ele precisa me conhecer. Anjo, desce, vai lá, dá uma visão para ele, manda ele chamar Simão, porque Simão vai pregar o evangelho para ele. Quando é exposto o evangelho, as cortinas que haviam sobre os olhos de Cornélio caem, e ele recebe o evangelho de Jesus, e ele é salvo. Não somente ele, mas toda a sua casa, mas todos os seus amigos. Eu entendo, irmãos, quando um homem piedoso ele se arrepende e confessa a Jesus, aqueles que estão em sua volta, eles vão também. É como uma fonte. Ela recebeu algo, é impossível que fique só para ela. Jesus amou aquele homem. Jesus olhou para ele de forma diferente, ô Romualdo, um olhar que ele nunca tinha recebido dos judeus. Jesus olha para uma mulher chamada samaritana, que a Bíblia não fala o nome, e Jesus ama ela. Jesus olha para um homem chamado Zaqueu, um publicano cobrador de impostos, que segundo a classe judaica era um pecador. Quando Jesus estava passando por Jericó, queridos, diz a Bíblia que Zaqueu estava em cima da árvore. A gente viu a árvore lá, uma árvore alta. Zaqueu estava lá. Jesus passando, olha para Zaqueu. Fala assim: Zaqueu, desce daí. Me importa ir na tua casa hoje. Desce daí, menino. Vem para cá, eu vou estar contigo hoje. Sabe como Zaqueu estava acostumado a receber os olhares das pessoas? Diz a Bíblia que Zaqueu era um homem de baixa estatura, Léo. Ele era um publicano e pecador. Tu és um publicano, um pecador. As pessoas olhavam assim para Zaqueu, julgando ele, condenando ele, constantemente impondo cargas sobre Zaqueu que nem mesmo aqueles conseguiam carregar. Jesus olha de forma diferente para Zaqueu. Ele nunca tinha recebido um olhar daquele, irmãos. Ele estava acostumado que as pessoas olhavam de cima para baixo. Jesus olha assim: meu filho, desce daí, que hoje eu vou estar contigo. Glória a Deus. Os judeus olhavam para Cornélio: tu és um centurião romano, um pecador, tu mereces a morte por oprimir os judeus. Não.
Me importa hoje, Cornélio, estar na tua casa, e eu vou me manifestar através do meu servo, Pedro. Irmãos, que nós como igreja venhamos ter o olhar de Jesus para as pessoas lá fora. Eu quero trazer essa palavra no seu coração para que você seja desconstruído assim como eu estou sendo. Essa desconstrução, irmãos, vai te tornar mais parecido com Jesus. Automaticamente você vai ser mais santo. A religião quer botar uma capa em você. A religião quer vestir uma roupa em você. A religiosidade quer vestir uma túnica em você. Que ela está falando, dessa forma você é santo. Mas Deus está nessa noite rasgando aquilo que a religiosidade está colocando sobre você todos os dias. E está se vestindo do Filho dele. O sangue de Cristo está sendo derramado sobre você. E você vai começar a olhar para as pessoas diferentes. Se você apontava o dedo, você vai continuar apontando o dedo, meu querido. Mas agora você vai apontar para você. Se você falava dos erros dos outros, você vai continuar falando dos erros, irmãos. Mas agora você vai começar a falar dos erros seus. Se você era indiferente aos pecados, aos erros dos irmãos, você vai continuar sendo indiferente, mas agora você vai começar a ser mais rigoroso consigo mesmo. Irmãos, eu sonho com uma igreja dessa. Uma igreja onde nós venhamos receber a todos, mas a nossa santidade, aquilo que nós carregamos, vai constranger tantas pessoas que vão entrar aqui, que as pessoas não vão querer permanecer do jeito que estão. Não vai ser por aquilo que falamos, não vai ser pelos nossos julgamentos, não vai ser pelos nossos olhares, não vai ser pela nossa cara feia, mas vai ser pelo nosso amor. Sabe o que constrangia, irmãos, as pessoas com Jesus Cristo? Não era a santidade dele, era o amor de Deus nos constrange. O que constrange o pecador não é você falar para ele, não pode. Mas é você abraçar, e quando você abraçar, o Espírito Santo que habita dentro de ti vai falar para ele, não pode. Porque quando o Espírito fala, irmãos, não há Pedro, não há Daniel, não há João, não há Romualdo que resista à ação do Espírito. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós queremos te agradecer e te louvar e te bendizer por essa santa palavra, que ela encontre morada nos nossos corações, que ela encontre morada nos nossos corações, Pai. Se tem alguém aqui nessa noite, eu não vou chamar ninguém aqui na frente, mas se tem alguém aqui nessa noite que quer aceitar a Jesus Cristo, quer entregar a sua vida para o Senhor, e reconhece que Jesus é o único que pode perdoar os teus pecados e te dar a vida eterna, você faça um sinal com a mão, em nome de Jesus, e nós vamos orar, nesse momento. Fecha os teus olhos, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome. Pai, que o teu Espírito Santo, que está aqui, toque no coração dos irmãos, naqueles que estão aqui, Pai, que estão entregando a sua vida para o Senhor nesse momento, e aqueles que estão nos seus lares. Que a ação do Espírito Santo sobre nós seja real, e que nós sejamos desconstruídos. Que o Senhor receba, Senhor, os teus filhos. Que o Senhor encha eles com o teu Espírito, Pai. E como diz a palavra de Deus, quando um pecador se arrepende, há festa nos céus. E nós louvamos ao Senhor por isso. Nós louvamos ao Senhor, porque pecadores se arrependeram. Que o Senhor nos leve em paz e em segurança para os nossos lares, debaixo da tua bênção. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, meu amado, que você vá na paz do Senhor, que Deus te abençoe, uma semana abençoada.